Boa noite. Boa noite, Bia. Bia fala direto de lá da Bahia. Vamos só esperar um minutinho. Eu marquei 20h40. Vamos esperar o pessoal ir entrando. Olá, Lu. Boa noite. Boa noite, Paula. Minha xará. Boa noite a todos. Vamos começando nessa noite de segunda-feira. Chuvinha lá fora. E hoje eu trouxe um assunto. Jackson, meu amigo de longa data. Hoje eu trouxe um assunto que vai nos trazer duas frentes de raciocínio. Então, a primeira é em relação às amizades, às relações de amizade e em que momento essas relações de amizade podem se tornar tóxicas, né, negativas. E o que isso tem a ver com a terceira lei sistêmica, que eu adoro falar de constelação familiar, que é a lei do equilíbrio, né? Então, para a gente começar a situar as coisas aqui, né? Eu quero dizer que todo mundo tem uma história com algum amigo, com alguma amiga, uma história antiga. E quando a gente se dá conta de determinados padrões, é que a gente pode transformar as nossas histórias, né, em histórias mais saudáveis. Quando a gente está numa história que a gente está vendo que não está legal, mas a gente insiste em ficar lá, falta um pouquinho de autorresponsabilidade. Então eu vou trazer algumas coisas aqui hoje que são um pouco espeto, sabe? São um pouco para cutucar a gente, fazer a gente mudar um pouquinho o nosso padrão, fazer a gente pensar um pouquinho mais sobre as amizades, tá bom? Boa noite a todos que estão entrando agora. Minha mamãe está presente, Thalita, querida, Bruna, Cevinha, Rafa. Vamos começar com conceitos? Adoro conceitos. Olha que interessante, né? Quando a gente olha no dicionário, a palavra amigo, ela pode ser um substantivo, né? Aquele que tem amizade, com quem a gente tem amizade. E aí os dicionários descrevem, por exemplo, relação de afeto, lealdade, proximidade, né? Relações de confiança. Essa é uma relação de amizade, né? As amizades estão baseadas em afeto, lealdade, proximidade, companhia, confiança, compaixão, né? Essa é uma nomenclatura. E a palavra amigo também pode assumir a característica de adjetivo. Amigo é uma qualidade, olha que interessante. A gente pode se referir a alguém, assim, essa pessoa é uma pessoa muito amiga, né? Significa que essa pessoa tem todas essas qualidades que eu falei, né? E é engraçado que nessas épocas modernas de redes sociais, o Facebook veio com uma palavra que é amigo. Eu sou amigo no Facebook, né? A pessoa pede o convite lá, manda o convite, a gente se torna amigo. Isso gera uma certa distorção, porque será que é uma amizade mesmo, né? Um amigo de Facebook?
Será que é uma amizade? O que será que é? Enfim, é só para a gente pensar. Eu acho que de maneira mais coerente o Instagram traz um outro termo que é um seguidor. Você coloca lá os seus conteúdos, as suas fotos, enfim, e eu posso te seguir. Posso ver um pouco de você, da tua vida, né? E na medida que eu não gosto mais, não me identifico mais, eu deixo de seguir. Então, acho que é mais coerente esse termo do que o termo do Facebook, que é quando você é amigo de alguém meio que sem ser, sabe? É mais ou menos assim. Bom, para a gente iniciar, eu quero dizer para vocês que eu mesma, eu, Paula, né, eu tinha uma visão de amizade um pouco romântica, sabe? Antes, eu achava que o laço de amizade era infindável, tanto que eu tenho amigos de longa data, né? Agora mesmo acabou de entrar, talvez a minha amiga mais antiga, a Márcia. São muitos anos de amizade. E tem pessoas que vão surgindo no decorrer da nossa vida, que são nossos amigos também, a gente chama de amigos. Então, a amizade não tem muito a ver com tempo, mas tem a ver com profundidade de troca, né? E aí eu vou falar da terceira lei sistêmica já já, mas eu quero situar um pouco a gente nessa questão das trocas, né? E eu, Paula, como eu estava contando para vocês, eu tinha uma ideia de que o vínculo de amizade, ele suportava muitas coisas. Então, em algum momento que um estava de bico, que um estava num momento da vida diferente, se afastava, fazia isso, fazia aquilo, o outro amigo tinha que entender. Eu achava que tinha que entender, que era um dever, uma obrigação, né? Às vezes um ficava de cara feia para o outro e tal, às vezes mudava de cidade, às vezes e o outro tinha que se esforçar para acompanhar aquele amigo. Eu achava que era assim, né? E por muito tempo eu me mantive em relacionamentos de amizade, me esforçando demais para estar no relacionamento, sabe? E eu quero também deixar bem aberto e tranquilo para dizer que ninguém é perfeito, né? E que talvez eu vou começar a falar aqui das amizades tóxicas, quem sabe eu, Paula, eu mesminha, nunca fui uma pessoa tóxica na vida de uma outra pessoa, sabe? Eu acho que eu tenho que fazer esse exame de consciência e às vezes admitir que eu já fui bem chata e quem não foi, né? E o legal é a gente poder ter a chance de ajustar o nosso comportamento e se desenvolver na medida que a gente pode proporcionar para o outro também experiências bacanas. Isso tem a ver com autoconhecimento, com autorresponsabilidade, né? E também com entender as dinâmicas das trocas, que eu vou falar já já, tá? Então, no consultório mesmo, eu já ouvi tanta gente dizer assim: ai, Paula, eu não me afasto dessa pessoa porque a gente é amigo desde a infância. Gente, pelo amor de Deus, as pessoas mudam, se transformam, né? Então quer dizer que a pessoa se transformou em algo totalmente avesso ao que você acredita ser bom para você e você continua se esforçando para estar naquele relacionamento, né? Só porque é um relacionamento de infância, sabe? São questionamentos que eu quero deixar. Um outro questionamento que aparece no consultório muito, assim. Ah, os nossos pais eram amigos e desde que a gente nasceu, a gente também ficou amigo. Como assim? Sabe? Às vezes são pessoas totalmente distintas, de personalidades distintas, que têm afinidades completamente diferentes e aí se forçam a ser amigos só porque os pais eram amigos também. Então tem que questionar um pouquinho, né? Nessa medida, vamos caminhando para definir mais ou menos o que seria uma pessoa tóxica num relacionamento de amizade, né? E eu vou usar um pouquinho da minha colinha aqui, que eu anotei algumas coisas. Então, assim,
tóxico, gente, como a palavra mesmo já diz, né? Vamos ao conceito. Tóxico é aquele que contamina negativamente, aquele que faz um pouco de mal, né? Pesa, não é legal, enfim. Tóxico é aquilo que acaba deteriorando, né? Que acaba maltratando, sei lá, tem um quê de negativo naquilo que é tóxico. Então você imagina que uma amizade tóxica, a gente vai usar esse conceito, é, é uma amizade que está fazendo mal, tá? Eu vou falar de amizade, mas você pode também transferir esse conceito para as relações afetivas. Em algum momento, quem sabe, a gente pode falar disso, mas pode transferir para lá e para cá, porque dá muito certo, tá? Todo relacionamento onde acontece troca, pode haver uma certa negatividade ali. E se você estiver atento, você sai. Se não fizer sentido para você, você se retira, né? Acho que a gente pode ser autorresponsável nesse sentido. Então tem uma listinha aqui de coisas. E aí eu convido você que está assistindo ou que vai mandar esse vídeo para alguém a fazer um exame de consciência honesto, né? Veja, vou retomar aquele conceito. Talvez eu mesma, eu, Paula, tenha sido tóxica na vida de alguém em algum momento, seja nesse momento, não sei, né? Eu não recebi esse feedback ainda, mas é um exame que a gente pode fazer diariamente, com a gente mesmo. Então eu quero que parta de você que está assistindo ou que vai assistir depois, né? Primeiro, num relacionamento, você quer receber muito e não quer doar nada, né? Essa é uma característica de alguém que é um pouco egoísta, que faz a vida girar em torno do próprio umbigo, que acha que só as próprias coisas são importantes, né? Então ele só quer receber, não quer doar nada. E fica lá um pouco estático, esperando que o outro faça por ele, né? Muitas vezes é o tempo todo, passa aqui para me pegar. Dessa vez pode ser na sua casa, não na minha. E da outra vez também pode ser na sua casa e não na minha. É, Tantas situações onde você percebe que só você doa e o outro não doa de volta nada. A relação está desequilibrada, tá? Primeira coisa. Esse amigo que a gente vai chamar de amigo tóxico tem uma segunda característica. São pessoas extremamente críticas, que não medem as palavras para te criticar, né? São pessoas que fazem às vezes críticas duras e depreciativas sobre você ou sobre suas coisas. Então, sabe aquela pessoa que assim, você arruma um namorado ou uma namorada e ele fala: "Ai, mas essa pessoa não é pra você, não tem nada a ver com você essa pessoa. Nossa, essa pessoa é horrível. Não tem nada a ver com você, nada." Você troca de emprego e aí aquela pessoa diz: "Nossa, mas esse emprego não tem nada a ver com você. Nossa, mas você vai ficar nesse emprego, nesse horário? Ai, que horror. Por que você vai fazer isso?" Sabe? O amigo tóxico, essa relação tóxica, aquela que mantém críticas depreciativas sucessivas em várias situações em que vocês estão inseridos. Tudo aquilo que vem de você parece que pode ser criticado e duramente criticado. Então, cuidado, né? Terceira situação, ciúmes. Gente, vamos quebrar um paradigma, por favor, né? Os ciúmes, eles não fazem parte das relações. Sentir ciúme, na verdade, é um sinalizador de algo que algo ali tá ruim, entende? O ciúmes, ele traz uma nuancezinha de falta. Toda vez que você sente ciúmes de algo, muitas vezes você está projetando uma falta tua naqueles ciúmes. Entende? Então, tem amigos que querem prender o outro amigo numa situação, né, onde só quer sair com ele, só pode ser os dois, só pode
sabe? Ser daquele jeito, não pode inserir mais ninguém naquele grupo. Se sai com o outro, fica com ciúme. Se sai com o outro, fica puto da vida. Olha, falei um palavrão. Enfim, o ciúmes, ele é um sinalizador eficaz de uma falta que a gente tem. Se a gente sente ciúme de um amigo, de uma pessoa por algum motivo, a gente está falando, na verdade, a gente está falando algo da gente, que a gente não suporta, que aquela pessoa saia com alguém que aparentemente é muito mais legal que a gente, ou que aparentemente tenha um papo muito mais legal que o nosso, né? Quando a gente usa o ciúme em nosso favor, a gente faz um grande favor para a gente mesmo. A gente passa a entender o que é que falta na nossa personalidade, no nosso caráter, no nosso jeito de ser e que agrada tanto o outro e que muitas vezes provoca essa raiva, né? E em segundo plano, até uma inveja. O ciúmes ele é muito parente da inveja, sabe? Porque a inveja também traz uma nuance de falta. Toda vez que a gente inveja algo de alguém, provavelmente a gente não tem aquilo. E aí aquilo incomoda, né? E nas amizades tóxicas, o ciúme e a inveja ficam andando de mãozinhas dadas o tempo inteiro, sabe? E é uma coisa que a gente precisa olhar com muito cuidado, com muito cuidado. Quem é ciumento pode procurar ajuda, sabe? O ciumento precisa olhar para esse buraco interno no coração de coisas que faltam em si mesmo, né? E procurar, porque às vezes está lá, é só que ele não enxerga, tá? Mas os ciúmes nas relações, ele não é natural, ele não é normal e a gente tem que parar de achar que o ciúme faz parte, né? E que, não, mas se não tiver um ciúme não tem graça. Isso é paradigma, isso é uma crença, né? As relações saudáveis acontecem sim sem que haja ciúmes. E quando a gente olha para os ciúmes como um sinalizador, como um caminho para o nosso desenvolvimento e para a nossa evolução pessoal, a gente usa os ciúmes para crescer, sabe? Para se expandir. Quarta situação, amigos tóxicos muitas vezes são competidores entre si, ficam competindo negativamente, tá? Como? Por exemplo, eu conto, então sabe que eu fui num restaurante ontem, assim assado, né? E aí a pessoa competitiva diz assim, mas eu fui num muito melhor, num muito mais legal, que era assim, que era assado. E aí eu conto, por exemplo, eu fiz uma viagem para tal lugar e eu fiquei num hotel assim, ou eu fiz de tal forma. E aí o amigo tóxico competitivo diz: mas quando eu fui era muito mais legal, mas do meu jeito era muito melhor, porque eu fiz isso que era muito mais. Entende? É uma coisa sem efeito positivo que não leva as pessoas a lugar nenhum, sabe? É como se o outro não quisesse ouvir o que o amigo tem a dizer, sabe? Então daí ele fica sobrepondo fatos em cima de fatos, né? É uma conversa que não leva a lugar nenhum, né? Então, a competitividade negativa, né? Existem competições saudáveis, mas nos relacionamentos de parceria, por exemplo, é importante que a gente não gere esse tipo de competição. Porque numa competição sempre um ganha e o outro perde, né? É difícil dar empate. E quando a gente tem uma parceria, né? Essa parceria nos faz expandir, crescer. Então a gente precisa procurar amizades em que a gente possa ser de verdade parceiro um do outro, sabe? Bom, os amigos tóxicos, eles têm muita dificuldade em ouvir o não. Não posso, não vou, não dá, olha, hoje não dá. Enfim, eles ficam meio bravos, né? Eles querem ser atendidos em seus desejos, né?
são bem narcísicos, né? Lembra? Falei no começo, acham que a vida gira em torno dos próprios umbigos, então assim, tem que ser tal dia, tal hora, tem que ser desse jeito, você passa aqui para me pegar e eu não vou aceitar um não como resposta, entende? Mais ou menos assim. E aí tem uns comportamentos assim que são extremos nas amizades tóxicas, né? Muitas vezes uma pessoa muito tóxica, ela não se dá conta, mas ela debocha, às vezes, do próprio amigo na frente de outras pessoas. Então, ele vai lá e pega na ferida do amigo, porque ele sabe qual é a ferida do amigo, e aí ele expõe isso na frente de outras pessoas, em grupo, e faz de uma maneira que deprecia, né? Tira o valor daquele amigo. Então, é outra característica que é negativa e que muitas pessoas adotam, né? E que é um sinalizador da gente se afastar, às vezes, entende? Uma última característica aqui que eu coloquei, um amigo tóxico, ele cobra muito. Ele cobra muito dos outros. A Fabi tá falando aqui que ela passou por uma situação dessa na outra semana, né? Uma situação de exposição, eu acho, que foi a que eu comentei antes. Então aqui, um amigo te cobra, esse amigo tóxico fica te cobrando. Você tem que vir me ver, você não me dá atenção. Então tinha uma pessoa que falava muito isso, sabe? Para uma outra amiga, você tem que me dar atenção, você tem que vir aqui me ver, você não pode me abandonar, né? Como se o papel do amigo fosse realmente salvar o outro, né? São coisas que as pessoas falam sem pensar muito, né? E não reconhecem um padrão de carência que está no coração delas e estão indo buscar num lugar onde não é o lugar da busca, né? O lugar de buscar sanar essas carências da gente é outro lugar e eu quero falar já já, tá? Então, essas situações, então, uma pessoa que quer receber muito e não dar nada de volta, uma pessoa que faz críticas depreciativas, duras, uma pessoa que é ciumenta, muitas vezes é invejosa, que tem competição dura, negativa com o outro amigo, uma pessoa que se acha melhor, né, que não consegue ouvir um não como resposta, que te expõe na frente dos outros em situações constrangedoras, que te cobra muito, né? E aí tem uma última coisa que eu gostaria de falar, que eu acho que é assim um sinalizador profundo de uma amizade que está sendo muito negativa, que é quando você conta algo que você fez ou está fazendo que é muito legal e essa pessoa não é capaz de vibrar junto com você, sabe? Essa pessoa não é capaz de ficar feliz junto com você diante dessa coisa que você ganhou, diante dessa coisa que você conquistou, diante dessa coisa que você tá tão feliz. Então, dividir as felicidades com um amigo tóxico é quase que impossível, porque esse amigo, na verdade, não suporta te ver brilhar. E aí, quando você percebe essa conduta, né, você pode também procurar o seu rumo, né, e encontrar pessoas e ir em busca de amizades mais equilibradas para você. Então, falei todas essas características, certo? Então, Lu, esse amigo não é amigo, mas muita gente fica nessas relações achando que esse amigo só tá um pouco com alguns problemas, entendeu? E que o outro, né, na verdade, essa pessoa que está sendo, vou colocar aqui entre bem aspas, a vítima da situação, muitas vezes se sente no desejo de salvar esse amigo que está atrapalhado, tá? E eu quero falar por último sobre isso, sobre essa coisa de tentar salvar.
o quanto isso é danoso, é ruim também, tá? Essas características transformam o relacionamento num relacionamento pesado, né? Os amigos acabam nem notando, mas não tem alegria ao se verem novamente, sabe? Então daí passa um processo onde a pessoa passa a dar desculpas para não encontrar mais aquela pessoa, não quer mais encontrar, porque percebe que não tem uma expansão, uma correspondência, né? Um fluxo de troca nas amizades. E aí, muitas vezes, se afastam, tá? Nos casos mais complexos, gente, e aí eu tô falando como psicóloga agora, sabe? Aquela minha visão romântica de que os relacionamentos de amizade têm que durar a vida inteira, caíram por terra na medida em que eu fui vivendo. E fui vivendo situações aonde eu me via doando muito, né? Aonde eu me via também criticando, aonde eu me via colocando as pessoas muitas vezes num pedestal. Olha, isso é um sério problema. Achando que aquela outra pessoa é que era sensacional e eu não, sabe? Então, óbvio, né? Eu adoro falar tanto de autoestima, por quê? Porque eu trabalho a minha autoestima o tempo inteiro. Então, toda vez que eu coloco alguém num pedestal, né? E passo a achar que aquela pessoa é que é sensacional e eu não, eu tô completamente, redondamente errada, certo? Então, como eu estava falando, no pior das situações, eu tenho pessoas que muitas vezes assumem uma personalidade de manipulação, de mentira, de dissimulação, de distorção dos fatos para manter a amizade ao lado. Quero mandar um beijo super especial para minha amiga da faculdade, a Mariana, a Mari, que é psicóloga também, lá de Franca, tá aqui na live. Essa me acolheu durante anos, quando eu peguei uma DP no Mackenzie, gente. Foi uma super e é uma super amiga. Um beijo carinhoso, Mari. E aí, vamos entrar na filosofia sistêmica, na filosofia das constelações familiares. Adoro. Então, essa primeira parte da live, a gente caracterizou aqui um amigo que é um amigo tóxico, tá? Um amigo que não consegue estabelecer uma relação de troca. E agora eu quero falar a segunda parte, que tem a ver com a terceira lei sistêmica, né? Eu preciso falar um pouco mais disso nas lives. Eu utilizo a ferramenta das constelações familiares em consultório, nos atendimentos online, me embaso nessa filosofia que é tão rica e que traz tanto pra gente, né? Então, a terceira lei do equilíbrio, a terceira lei sistêmica, que é a lei do equilíbrio, tem a ver com as trocas, né? O que acontece? Vou até pegar os meus bonequinhos aqui para ilustrarmos. Espera aí só um pouquinho. O que acontece? A primeira lei sistêmica é a lei da ordem, né? Ela tem a ver com as relações hierárquicas dentro das famílias. É uma lei simples que fala sobre quem vem primeiro, quem vem depois. Quando a gente obedece, consegue seguir essa ordem, honrar a ancestralidade, a gente quase que não tem perturbações na vida, né? Essa é a primeira lei. A segunda lei é a lei do pertencimento, é uma lei um pouquinho mais complexa, mas quando a gente fala de pertencimento, a gente precisa de considerar todos os entes da família como pertencentes ao clã. Todos aqueles que são excluídos, esquecidos, deixados de lado, ignorados, serão representados futuramente por alguém que vai nascer, né? Então, essa é a lei do pertencimento. Todas as vezes que a gente considera, que a gente dá valor, que a gente traz para o nosso clã com amor e respeito aquele ente que muitas vezes está esquecido, maravilha, tudo certo. Né? Quando a gente esquece,
a gente sofre determinadas consequências ou perturbações associadas às exclusões, né? Eu adoro isso, adoro falar disso. A terceira lei, que é a lei que vai me embasar aqui nesse assunto sobre as amizades, é a lei do equilíbrio. É a lei que vai falar das trocas, né? E como é legal a gente falar disso, sabe por quê? Em muitos momentos da vida, a gente quer doar demais e acha que a gente não precisa receber nada em troca. Então, o Bert Hellinger, que é o filósofo responsável por toda essa filosofia que eu estou usando aqui agora, ele diz assim: olha, numa relação de amizade, não há vantagem, então as duas pessoas chegam na mesma hora. Então aqui eu tenho o amigo número 1 e a amiga número 2. Eles se conhecem juntos na mesma hora. Isso estabelece uma relação de dar e receber, né? Doar e receber. A ideia é que cada um faça um pequeno depósito no banco dos relacionamentos, sabe? E aí, na medida que alguém faz uma coisa positiva do lado de cá, o outro se sente impulsionado a querer compensar essa coisa positiva do lado de cá. E aí eles vão compensando as coisas positivas que vão sendo feitas e se expandindo, né? Ascendendo, aprendendo um com o outro nessa relação. Isso vale para as relações de amizade, isso também vale para as relações afetivas, tá? Não há vantagem, não há ninguém melhor que ninguém, não há ninguém que se sobreponha sobre o outro. Os dois são iguais, estão nivelados e nesse sentido podem doar para a relação, né? Na medida em que crescem. Mas aqui, e aí nessa medida, gente, quando um doa, o outro doa, essa relação tem uma tendência a prosperar e se estender durante anos, né? Quando alguém resolve não querer trocar, não querer estabelecer esse mecanismo de troca, então o amigo A dá um pouquinho aqui, faz uma coisa positiva e o amigo B não consegue dar de volta essa coisa positiva, né? Eles começam a ficar numa distância entre um e outro. Muitas vezes esse que faz muito pelo outro se acha correto, se acha sensacional, se acha top, né? E no fundo ele não percebe que o outro não o acompanha e que muitas vezes é necessário ele se afastar. E até mesmo, gente, agora eu vou falar uma coisa muito importante dentro da filosofia. Esse que faz muito, muitas vezes precisa dar uma mancadinha, sabe? Uma pequena mancadinha, que às vezes é o que acorda o amigo B para voltar a trocar com ele, entende? Na filosofia sistêmica, isso não é vingança. Entre relação de iguais, a gente muitas vezes estabelece um troco, que é dar uma mancadinha um pouquinho menor assim, sabe? Não tão menor para descer tanto aqui nesse rol, mas eu tô aqui muito acima, eu dou uma mancadinha pequena, sabe? Só para tentar acordar o meu amigo B, que não tem feito nada, né, para trocar comigo aqui nessa amizade, para eu não ficar tão acima dele, não tirar a dignidade dele. Então, eu tento acordar ele para a vida e chamar ele para a relação novamente. Às vezes não rola. E a tendência é algum desses indivíduos irem embora, né? Essa é a terceira lei, é a lei das trocas. Olha, em consultório, mais e mais a gente tem que puxar o indivíduo para trocar com os outros. Eu ainda não sei por qual motivo muitas pessoas acham que elas têm que doar demais e não receber nada em troca nunca, né? E aí elas ficam naquela
sensação caridosa. Ah, eu tô fazendo por ele, tá tudo bem, eu vou fazer porque eu quero, porque é da minha índole e tal. Ok, maravilha, maravilha, faça. E aí, na medida em que o tempo avança, você vai se sentir sem energia, onerado, chateado, você vai se dar conta que você faz muito mais do que o outro, que é muito difícil se manter numa relação onde você faz tanto e o outro não faz nada, entende? Essa é uma lei perceptiva. Então eu faço até um convite para você começar a observar as relações que você tem. Se você que doa tanto permite que o outro faça algo por você também, sabe? Se você que doa tanto dá abertura para receber também. Porque veja, gente, as relações de amizade, elas são relações onde a gente traz uma bagagem da nossa vida para essa relação. A gente traz o nosso histórico familiar para nossa relação também, né? E muitas vezes a gente quer buscar num amigo aquilo que a gente tinha que buscar lá nos nossos pais, não no amigo, não, ou não no parceiro afetivo, não, sabe? A gente precisa, às vezes, andar duas casas para trás, né? E lá revisitar a nossa história e nos reconciliar com quem realmente nos deu a vida, né? E pode sanar essa carência primeira que são os nossos pais, entende? Não dá pra gente ter amizades saudáveis se a gente ainda não se reconciliou lá atrás e se a gente fica nessa postura muitas vezes arrogante de doar-se indiscriminadamente sem ter nada de volta, tá? Nesse ponto, a gente fere a lei do equilíbrio, a gente fica um pouco inocente, vou usar essa palavra entre aspas, tá? A gente fica um pouco inocente, protegido por uma sensação de vítima. Ah, eu sou vítima da situação. Ok, agora que você sabe, né? Tenha autorresponsabilidade e se retire. Vá ter relacionamentos com quem troca de verdade com você, com quem te doa alguma coisa. E a gente não está falando de dinheiro ou de coisas materiais, a gente está falando de conteúdo, de carinho, de atenção, sabe? De convites, de amor, daquele relacionamento que você compreende, você deixa o seu coração também sentir, né? E percebe que há verdade recíproca, honestidade, entendeu? A base dos relacionamentos um a um está nas trocas honestas, nas trocas verdadeiras e também quando a gente entende que o outro não está dando, então definitivamente a gente também abaixa um pouquinho, a gente deixa de dar tanto, porque a gente quer se manter na relação, né? O Bert fala uma coisa muito importante. Quando a gente quer ficar na relação de amizade ou na relação afetiva, aí da relação afetiva eu vou falar numa outra live, quando a gente quer se manter nessa relação, a gente precisa de alguma maneira sinalizar que tá havendo uma coisa estranha ali, o outro tá dando mancada, vamos conversar, vamos dialogar, né? E trazer de alguma maneira isso para a luz, para a consciência. Gente, a gente só pode curar aquilo que a gente traz para a consciência, sabe? Aquilo que a gente pode ver, enxergar. Então, se a gente enxerga, olha, aqui você tá errando, viu? Aqui não tá legal, não gostei. Olha, não fala desse jeito mais comigo. Olha, não faz dessa forma, por favor. Vamos ajustar isso, vamos ajustar aquilo. Para quê? Para ter equilíbrio, certo? E aí, né? Como é que a gente faz, então, para ter uma nova perspectiva em relação às amizades? A gente precisa muitas vezes se desprender de determinadas coisas, de determinados conceitos, de determinados paradigmas, né?
Como eu falei no comecinho da live, muita gente se mantém numa relação só porque é uma relação longa. Ai, Paula, mas é meu amigo de infância. E daí? E daí, gente, que é seu amigo de infância, não combina mais com você, entende? Tem outra, formou-se outros pensamentos, viajou o mundo ou não, tá em outro lugar, tá em outra vibe, e daí que é o seu amigo de infância. Não dá mais, não dá mais, né? A gente precisa aprender a se desapegar um pouco, né? A assumir a nossa parte com bastante honestidade. Isso significa que você se autoconhece e legitima aquilo que está negativo na tua vida. Então você fala, poxa, essa pessoa não tem uma relação de troca, tá ruim a relação, não consigo ter diálogo, me detona, eu tenho que continuar aqui. Ops, tem alguma coisa errada aqui, entende? Então, primeira coisa, né? A gente precisa avaliar. Tá bom, tá sensacional, consigo consertar, consigo estabelecer um mecanismo de troca aqui. Não, não tá bom, não consigo mais estabelecer um mecanismo de troca. Opa, será que é hora de eu me retirar então, né? Uma pequena avaliação, né? As amizades saudáveis, elas acontecem independente do gênero, da idade, do tempo. Os vínculos se estabelecem bem naturalmente, né? Não tem algo específico que possa acontecer para determinar que as pessoas vão ser amigas ou não. Existe afinidade, existe verdade, existe amor entre amigos, né? Então, não há um paradigma assim a ser seguido. A coisa é muito solta, né? Terceira coisa, eu acho fundamental, e esse é um insight que eu tive há bastante tempo atrás, até porque sou psicóloga, lido com isso o tempo inteiro, então quando me libertei também da ideia de que eu tinha que consertar os outros, né? Um amigo não tem que consertar ninguém, sabe? Essa mudança é uma decisão interna e é uma decisão individual e intransferível. O nosso desejo, o desejo de quem está de fora, de que o outro mude, né? É, na verdade, não afeta o outro diretamente, sabe? E quando a gente fica incisivo, insistindo, querendo que o outro mude, na verdade a gente está projetando um desejo nosso, idealizado no outro, e isso pode gerar uma big ultra frustração na gente, tá? Então, quando a gente também sai do papel de salvador, quando a gente pode se desprender desse papel de salvador do mundo, né? Eu não preciso salvar ninguém. Essa não é minha obrigação. Quando a pessoa quer, principalmente porque a gente está falando aqui de adultos, quando a pessoa quer muito, né? A pessoa mesma se salva, procura meios, procura formas, né? De se salvar, tá? Então esse não é uma obrigação do amigo fazer, né? O amigo sinaliza. A gente pode sinalizar numa conversa honesta. Tem muita gente que está aberto para uma conversa honesta, tem muita gente que não, né? Então a gente pode sinalizar, a gente pode mostrar caminhos, coisas que são que dá para fazer para mudar, né? Além disso, daí a gente já está entrando muito na esfera do outro e nem sempre é recomendável, certo? Uma coisa para pensar. Aí a gente tem, aí sim, eu digo que é uma obrigação talvez de passar pela vida e terminar essa vida olhando um pouquinho para a própria autoestima, né? A gente precisa se desenvolver, desenvolver a nossa autoestima, ir lá cuidar primeiro da relação com os nossos pais, né, da relação com os nossos ancestrais, ir lá na nossa história, ressignificar, nos reconciliar, fazer as pazes com esse passado. E a partir daí a gente vai sanando as feridas abertas que ficaram lá atrás, e aí a gente para de derramar no outro expectativas que são totalmente ilusórias, entende?
Muita gente quer tampar o sol com a peneira, né? Colocar um negócio num lugar que não cabe, colocar um negócio redondo num lugar que é quadrado, não encaixa, né? Então, carências, a gente revisita o nosso passado. E a gente revisita com amor, e às vezes a gente precisa de ajuda para revisitar esse passado, né? E tudo bem, não tem problema nenhum, né? Só que a gente precisa fazer esse movimento. Quanto mais a gente cuida dessas carências passadas, mais a gente olha para o futuro, para um futuro promissor, tá? Cuida da autoestima, cuida da autoestima. E por último, né? Até porque a gente já está quase chegando no fim, a gente precisa, gente, reconhecer, ter a humildade, né, a honra de entender que a gente também precisa receber do outro. Receber o quê, Paula? Receber carinho, meu cabelo tá todo bagunçado. Receber carinho, receber atenção, receber amor, né? Receber consideração. Quando a gente entende que essas são necessidades primordiais dentro de um relacionamento de amizade, a gente coloca isso para fora, a gente divide isso com o outro, fica mais fácil do outro saber o que é importante para a gente, né? Só que para isso, para reconhecer isso, a gente precisa ter humildade, sabe? A gente precisa estar, às vezes, vulnerável, um pouquinho vulnerável, falar, nossa, sabe do que eu estou precisando? Eu estou precisando de consideração, estou precisando de apoio. Sabe do que eu estou precisando? Estou precisando de parceria, estou precisando de escuta, né? E aí, quando a gente se reconhece nesse lugar, humildemente, entende? Quando a gente faz ai, eu preciso disso, né? Aí a gente pode dizer para o nosso amigo, para o nosso parceiro, sabe? Para as pessoas, por que é que a comunicação não está entrando, por que é que a coisa não está dando certo? Olha, já sei, descobri, porque na verdade eu estou querendo o teu apoio e você não está me dando. Olha, descobri, na verdade eu estou querendo que você me escute um pouco e você não está me escutando, entende? Quando a gente pode informar isso para o outro e informar, isso funciona muito, gente. Quando a gente faz isso de verdade, quando a gente faz com coração, quando a gente faz com amor, entende? Quando a gente faz alinhados a algo que brota dentro da gente. Só que para isso a gente tem que estar humilde, a gente tem que estar no nosso lugar, né? Sem querer exigir que o outro faça o papel de nossa mãe, do nosso pai, entende? Porque pai e mãe todo mundo tem, sabe? Todo mundo tem seu pai e sua mãe. O amigo, ele não pode fazer esse papel. O papel de amigo ou o papel de parceiro afetivo é um outro papel, né? O amigo, ele não é o educador, ele não é o salvador, sabe? O amigo é amigo. E para mim, quando a gente também entende, para mim como psicóloga, eu levo muitos meus pacientes a entenderem qual é o papel que eles exercem na relação onde eles estão tendo problemas. Então, o amigo é só amigo. O amigo não é pai, não é mãe, não é provedor, não é, né? O parceiro afetivo, a parceira afetiva, né, no namoro, no casamento, ele não pode assumir o papel de pai, o papel de mãe, o papel de filho, entende? Ele é parceiro afetivo. Quando a gente deixa claro isso na relação e quando isso está claro para a gente, no nosso coração, o nosso comportamento, a nossa postura é mais clara, é mais limpa, né? E a gente faz aquilo que compete ao nosso papel, sabe? Quem trabalhou em RH já, quem já viu, trabalhou em empresa, descrição de cargo, é mais ou menos isso, sabe? Qual é o meu papel? Meu papel é fazer isso, 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 isso. E quando eu estou no meu papel, eu estou na minha melhor versão. Quando eu saio do meu papel e vou assumir o papel de mãe, de filho, de marido, de não sei o que, de outra coisa
que não é o de amigo, pronto, eu já estou desequilibrando a relação. Certo? Bom, é isso. Isabela, minha amiga querida, tem tanta gente querida aqui hoje. Paulinha, Aninha, minhas amigas do forró. Muito obrigada pela audiência. Eu falei muitas coisas já. Se alguém tiver alguma pergunta, me manda. Tem algumas coisas que eu não consegui ler, porque senão minha atenção fica dividida, não consigo ter uma entrega legal. João, querido, quem tiver pergunta, quem quiser falar alguma coisa, manda para mim no direct, gente. Eu fui tentar ler depois a outra live que eu deixei e não tinha mais nada. Fernandinha, Bia, Má, Safira, querida, beijo no Fernando e no Theo. É isso. Síndrome do impostor, legal, um ótimo assunto, síndrome do impostor, né? Sensacional, tem tudo a ver com autoestima. Para quem não sabe, a síndrome do impostor é quando a pessoa ela sente que ela não tem tantas competências quando na verdade ela tem. Ela tá sempre achando que ela é uma farsa, que ela não é tudo aquilo, que ela não merece tudo aquilo. Muito obrigada pela sugestão. Posso falar assim da síndrome do impostor, quem sabe numa outra live, né? Hoje sobre amizades tóxicas e a terceira lei sistêmica, que é a lei do equilíbrio. Vou deixar esse conteúdo disponível lá no meu Instagram. Se vocês acharem que alguém vai se beneficiar desse conteúdo, compartilha, manda, me escreve. Se vocês tiverem sugestão de novos temas, me manda também. Um beijo, Fabi, querida. Mami, I love you. Um beijo carinhoso em todos. A Rê, que participou com a gente da outra live, acabou de entrar. Rê, você vai ver a live gravada, tá? É isso, gente. O que eu queria deixar, né? Quando a gente muda de postura, as relações fluem com mais equilíbrio. Então, muitas vezes a gente se acha vítima, mas a gente precisa ser responsável pela postura que a gente adquire dentro dos relacionamentos, né? Mais e mais. E se você for aquela pessoa que é a pessoa tóxica, tem jeito, muda de postura, né? Muda de padrão, reconhece o seu lugar na relação e toma só o que é teu, o que está referente ao teu papel, que você vai sentir que a relação se reequilibra novamente. Tá bom? Pati! Milena! Nossa, quanto tempo, Mi! Beijos para todos vocês, boa noite, bom descanso a todos. Tá bom? Tchau, tchau. Muito obrigada pela audiência de todos. Beijão, até a próxima.